Olá! Tá me vendo legal Tudo aí? bom, meu amigo? Tô, você tá me vendo bem? Tô sim, tô sim. Tá escutando direitinho também? Tô escutando bem. E você? Pronto. Aqui também, tá tudo tranquilo, né? E aí, como é que estão as coisas? Muito frio por aí? Ah, sim, estamos com 10 graus de temperatura aqui no Rio Grande do Sul, bastante umidade. Imagino, imagino. Aham. Aqui na verdade tá tudo estranho para Salvador, né? Tá Hum. mais frio durante o dia, até a gente tem aquele sol, mas aquele sol frio, sabe? À noite tá esfriando bastante. No finalzinho da noite também, bastante frio e a madrugada nem se fala, né? Quando vai chegando às 3 horas da manhã em diante, aí tá bem, bem frio também. E aí nesse Mas tempo de qual é esse bem pandemia, frio? o que pra gente é frio, o que pra vocês Aham. aí não é tão frio, né? Mas enfim, vamos, Mas eu vamos, morei em Salvador e eu lembro como é que era quando uma vez teve um inverno aí em Salvador, quando eu morava aí, que fez 17 graus na beira da praia, né? Claro, não nas Uhum, casas, mas na beira-mar estava fazendo ali com aquele vento, coisa e tal. uhum. Mediram lá e estava fazendo 17 graus. E eu me lembro que foi um dia que eu senti muito frio em Salvador e eu disse, mas que é isso? Parece até que eu estou no Rio Grande do Sul. Não sabia eu que pouco tempo depois ia estar Iria- abaixo de zero aqui em Porto Alegre. Foi difícil se acostumar? Em Porto Alegre foi difícil Olha, se acostumar? com o clima, no início foi difícil, sim, porque dói em partes que você nem sabia que existia do seu corpo. Dói, Sim, dói no corpo. É um frio imagino. que não passa, né? E tem estratégias para você lidar com o frio daqui, que é diferente de você lidar com o frio de fora, por exemplo, né? Em outros Uhum. países você vai para, sei lá, eu já peguei menos 17 com sensação de menos 27 nos Estados Unidos, mas a partir do momento que você entra num determinado ambiente, passou, acabou-se aquilo ali. Aqui não, Uhum. as casas não têm, né, a calefação adequada, você tem que botar um ar-condicionado, você tem que, ou ter uma lareira, alguma coisa assim, porque o isolamento não existe, né? Diferente de lá. Lá as casas são isoladas e aí o frio não entra, nem o quentinho também não sai, né? Uhum. Entendi. É uma questão de preparação, né? No Brasil, Exato. a gente não se prepara para as coisas. E quando eu digo a gente, eu digo todos nós, seja governo, Sim, seja a sociedade em geral, a gente não se prepara para nada. E aí, é quando pega de verdade. surpresa, gerando às vezes péssimas notícias, né? O que a gente acaba ficando triste. Como ontem, a gente acaba crescendo, né? A gente cresce ouvindo o Brasil não tem ciclone, o Brasil não tem ciclone, aí a professora de geografia explica isso, e de repente ontem a gente tomou o maior susto numa Sim, região do país que chegou valendo, né? Fazendo acontecer. sim. Mas é isso As mesmo, rajadas de vento aqui no Rio Grande do Sul foram a quase 100 por hora, 100 quilômetros por hora, né? É bastante. bastante. Mas, Vamos lá, Silvia. aham. Primeiro, é um Vamos prazer lá. enorme ter você aqui. Segundo, eu quero avisar que essa live vai ficar gravada porque havia combinado com a própria Silvia aqui, para quem está presente, que essa live vai ser levada para outras pessoas, inclusive para o canal do YouTube. A intenção é toda essa, para poder ficar divulgada e ajudar as pessoas. Eu quero que a Silvia, antes de fazer as perguntas, possa explicar a carreira da Silvia, o currículo da Silvia, para que as pessoas possam saber por que eu fiz esse ótimo convite e ganhei o meu presente da semana. Querido, queria te agradecer, Éder. Você sempre tão querido, me tendo em alta conta, eu fico até encabulada, para ser honesta. Te agradeço demais pelo convite e por essa simpatia, né? Por você ser sempre tão querido, tão afetivo comigo. Currículo, eu não gosto muito de falar de currículo, mas vamos lá. Eu sou psicóloga de formação, me formei há 20 anos atrás, vai fazer agora em agosto 20 anos. Quando eu fui morar em Salvador, eu fiz a minha primeira pós-graduação em perícia psicológica, avaliação e diagnóstico psicológico. Depois eu me mudei aqui para o Rio Grande do Sul, fiz a minha formação na FGV,
um MBA em gestão estratégica de pessoas, que é uma paixão minha. Depois eu fui fazer um curso uma pós-graduação também de psicologia e aconselhamento pastoral, porque eu recebo muitas pessoas no meu consultório que vêm de realidade, né, que são cristãs e que vêm de realidade de igreja, que me procuram, sabem que eu sou também e me procuram, e fiz o meu mestrado depois disso, né, tenho formação como coach, como mentora, enfim, acho que tá bom. Eu não gosto também, muito de... Eu também tô assim, eu também não gosto de falar, acredita? Geralmente eu peço para falar porque, como vai para o YouTube, né? E como é uma coisa que depois vai poderá ir para um meio acadêmico, aí as pessoas têm uma credibilidade da abordagem competente que vai ser dita aqui hoje, né? Mas Sim. eu também fico sem graça às vezes de falar o meu currículo, porque, sei lá, eu acho que é da gente isso, né? É natural. A gente acredita que a gente faz um trabalho pelo coração, não é pelo currículo em si. Olha só, eu te convidei para falar sobre um tema interessante, muito interessante, mas eu quero fazer uma pergunta que você vai dizer assim, poxa, a Eder começou pelo final, mas eu acho que é interessante para a gente desenrolar todas as outras perguntas que vão nascer aqui. O que é que falta para as pessoas para elas exercitarem uma boa relação interpessoal, uma boa habilidade de comunicação? O que é que você hoje acha que está faltando às pessoas? Muito bem, muito boa pergunta. Na verdade, é assim, ó, o relacionamento interpessoal, ele tem alguns pilares, né? Eu até trouxe aqui pra gente, hoje, para nós pensarmos, 6 pilares muito importantes. E eu penso que, de certo modo, os 6, às vezes, estão em falta, estão escassos, né? Uns em maior escala, outros em menor, mas, de modo geral, eu vejo que, às vezes, o relacionamento interpessoal não acontece, não flui da melhor maneira, porque, por exemplo, você privilegia, você dar atenção ao pilar 1 e 2, e eu dou ao 3 e 4, e aí, daqui a pouco, o 1 também é importante, e como você não dá e eu dou, entende? A relação interpessoal, ela é uma via de mão dupla, né? Você não pode, minha mãe sempre me dizia, né? Se um não quiser, dois não brigam, por conta minha e do meu irmão, né? Ela ficava sempre, eu dizia sempre assim, mas meu Deus do céu, eu não quero brigar, mas se ele me chutou, o que é que eu vou fazer, né? Por exemplo. Como assim, se um não quer, dois não brigam? Mas tem razão de ser, né? Se você não quiser entrar na confusão do outro, se você não quiser adentrar até às vezes no estado emocional do outro, você consegue não brigar com esse outro, né? E relacionamento interpessoal é isso, é um processo em que a comunicação ela é muito importante, só que a comunicação é que assim, às vezes a gente quer falar das coisas en passant, quer falar das coisas sem olhar a complexidade delas, né? E não dá para ser assim. Relacionamento interpessoal tem a ver com comunicação. Relacionamento interpessoal em si já é complexo. E comunicação também é algo complexo. Por mais que a gente pense assim, não, comunicação é só falar, né? É só falar e é só ouvir. Muito bem. Só que entre a minha boca e o cérebro do Éder que está escutando, as orelhas do Éder, existe, nesse processamento que o Éder vai fazer, uma série de questões que são do Éder, da percepção do Éder. E a forma como eu falo também tem muito de mim, das minhas próprias percepções, dos meus filtros perceptivos. Por que eu falo como eu falo? Né? E por que o Éder escuta como ele escuta? Então, partindo dessa premissa, né? Não sei se eu posso entrar nos pilares já para a gente poder tentar responder essa tua pergunta, ou se você quer fazer mais alguma consideração. Não, pode ficar à vontade, pode entrar nos pilares. Então, o primeiro pilar que eu elenco é o pilar do autoconhecimento, né? Você precisa saber qual é que é o impacto do seu comportamento na outra pessoa e qual é que é o impacto do comportamento da outra pessoa em você, né? Sabe aquela história que, às vezes, a gente tá no ambiente, a gente conhece uma pessoa e a gente diz assim, parece que o santo não bate, né? Parece que dá um estranhamento. Mas, ora,
você nunca viu aquela pessoa, você nunca falou com aquela pessoa. Que processo foi que aconteceu aí? Na verdade, você e ela comunicaram alguma coisa, inconscientemente. Mas houve, às vezes até nem é das duas partes. Uma parte identifica algo naquela pessoa que, sei lá, remete a um trauma do passado, a uma outra pessoa do passado. Se nessa hora eu não consigo, se eu, por exemplo, eu olho para o Éder e vejo o Éder e digo, esse menino, não sei, tem alguma coisa nesse menino. Se eu não sei que coisa é essa que esse menino tem, que está repercutindo mal em mim, porque eu não me conheço, né, o suficiente, é muito provável que eu vá estabelecer com ele uma comunicação truncada, porque eu já estou resistente. Só que assim, o Éder não sabe disso, o Éder nem sonha com isso, correto? Aí você vai dizer assim, mas Silvia, tem como fugir disso? Olha, acho que às vezes não, né? Às vezes a gente vai passar por... Às vezes a gente vai perder amigos, a gente vai perder de fazer uma grande amizade por causa de uma situação assim. Só que o problema é, você tem que se dar conta disso que acontece em você. Você tem que se perceber e perceber o outro. Perceber por que esse outro mexe comigo da forma como ela mexe, ou ele mexe. Né? Então, o autoconhecimento, a autopercepção, por exemplo, Éder, imagina num processo de interrelacionamento, numa equipe de trabalho, vamos imaginar assim, ó, duas pessoas, uma ligeira, acelerada, a 1000 por hora, e a outra metódica, calma, né? Aquela pessoa que precisa, assim, de mais tempo para mastigar as coisas e para fazer, para planejar. A chance dessas duas pessoas, se elas não tiverem até outros pilares, né, do processo de relacionamento interpessoal, a chance delas não se entenderem é muito grande, porque existem diferenças que são gritantes. Se eu não percebo essa outra pessoa e quem ela é nos processos dela, etc., eu não vou conseguir estabelecer uma conexão, eu não vou conseguir me interrelacionar. Perfeito. Não sei se você tem alguma consideração. Não, eu acredito que o que foi mais interessante é que as pessoas falam muito sobre empatia. Sim, Né? é um dos pilares. Isso, é um dos pilares. As pessoas falam... Sim. Pode falar? Pode adiantar esse pilar? Posso, claro. Desculpa, voou aqui meu papel. Peço perdão. Não, vai ficar feio na gravação, mas paciência. Sem problema, sem problema. O pilar da empatia, as pessoas comentam muito sobre a empatia, mas é tão subjetivo, que aí, como você citou isso agora, eu gostaria de saber a percepção dessa comunicação, né? Como, avaliar essa comunicação do outro para que haja essa melhor empatia e um melhor relacionamento. Verdade. Você sabe que as pessoas dizem assim, eu senti empatia por fulano, né? Geralmente se fala isso. E a gente sente realmente empatia por um ou por outro. Mas, sabe, a empatia, ela tem duas formas de acontecer. Ela acontece de forma cognitiva, deveria pelo menos, né? De forma cognitiva e de forma afetiva, né? Quando você diz que você sente, é o afetivo. É você já se colocando no lugar da outra pessoa. Mas antes, aconteceu o processo cognitivo. Que processo é esse? De você reconhecer, de você entender, de você compreender essa lógica da outra pessoa, esse universo dessa outra pessoa, esse sentimento, esse estado emocional dessa outra pessoa. E aí, quando você reconhece isso, você consegue, então, calçar o sapato dela, você consegue realmente, assim, vestir aquilo que ela está sentindo. Você traz para você. Se você não faz isso, se você não consegue ter essa compreensão que se passa a nível cognitivo, você não vai conseguir se relacionar bem com essa pessoa, porque você não vai ser empático. No final das contas, a empatia é uma capacidade, é uma habilidade, vamos melhor dizer, socioemocional. É você conseguir ver no outro, reconhecendo, compreendendo, por que que o outro está agindo daquela forma, ou por que que ele está pensando daquela forma, né? E aí você, então, vai conseguir sentir como essa pessoa sente. Eu costumo dizer que para você poder
viver bem esse processo da empatia, você tem que viver o último pilar, que é o pilar da percepção das lentes, que tem tudo a ver com a pergunta que você fez. Onde é que a comunicação entra nisso tudo, né? Você tem que perceber as lentes da outra pessoa. Que lentes são essas? Veja bem, cada pessoa tem uma visão de mundo, né? Cada pessoa tem uma forma de enxergar a vida. Cada pessoa tem uma forma, por exemplo, se eu usar uma palavra aqui e perguntar, pedir para o pessoal aí que está nos assistindo dizer a primeira coisa que vem à mente, né? Se eu disser assim, ó, casamento, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Um vai dizer união, o outro vai dizer divórcio, o outro vai dizer, né, amor, o outro vai dizer... Por quê? Porque para cada Alguém vai dizer, tô frito, agora eu tô frito. Amarrou, né? Se amarrou. Cada pessoa vai ter uma percepção. E tem mais. Esta percepção, por exemplo, se eu respondo amor, é porque eu tenho no meu histórico, na minha vida, eu tenho uma visão, eu vivi, eu presenciei uma história de casamento em que o amor imperava. Isso, para mim, é o meu filtro, é a minha lente sobre casamento. Mas se o Éder, né, passou por uma situação em que viu os pais brigando, que se divorciaram, que existia muita confusão, e a primeira palavra do Éder não vai ser amor, a não ser que o Éder já tenha ressignificado isso, né? Talvez até no próprio casamento dele. Mas a sua história interfere muito na sua percepção do mundo. E aí, eu não tenho como saber toda a história do Éder. O Éder não tem como saber toda a minha história. Mas quando eu vou me relacionar com o Éder, eu levo a minha história e o Éder traz a dele. E aí é nessa hora que o bicho pega na comunicação. Por quê? Porque os filtros perceptivos que eu tenho, que são forjados a partir da minha história, vão interferir nessa forma de eu me comunicar. Um exemplo muito básico para isso é, por exemplo, os traços culturais. Uma vez eu cheguei para um amigo meu, um conhecido, ele não era meu amigo, ele era conhecido, e ele estava com a bebê dele no braço. E eu falei aqui no Rio Grande do Sul isso. E aí eu falei para ele assim, nossa, mas a sua bebê é muito querida, ela é muito gaiata. Porque para mim o referencial de gaiato é aquela pessoa alegre, extrovertida, aquela pessoa que faz gaiatice, né? No Nordeste, de modo geral, a gente pensa dessa maneira. Esse homem fechou o semblante dele para mim, fechou total, geral, e eu vi que ele ficou assim muito tenso, e ele disse, mas você está chamando a minha filha de gaiata? E eu digo, olha, desculpa, mas foi um elogio. Ele disse, como que chamar minha filha de moleque é um elogio? E eu disse, não, peraí, calma lá. Vamos fazer um ajuste cultural aqui, né? O que é gaiato para você, o que é gaiato para mim? E eu expliquei tudo mais, mas não resolveu muito. Mas percebe? Eu fui com o meu referencial, a minha história, né? E fui, coitado, na melhor das intenções. Mas a minha melhor intenção naquele momento separou, né? Não uniu. Agora, o mais interessante é você falar isso. Tipo, você teve o tempo de explicar o que é gaiato para o rapaz teve o tempo de ainda não gostar da explicação, né? Mas imagina uma coisa comigo, tá? A gente falando de habilidade de comunicação, habilidade interpessoal. 8 horas por dia, o cara é da administração e precisa se comunicar com o rapaz da contabilidade. São mundos diferentes e o cara da contabilidade precisa se comunicar com o rapaz do operacional, ou a garota do operacional. Enfim, são pontos de vida diferentes, visões totalmente diferentes. O que acontece? Que às vezes um está falando para um lado, o outro está falando para o outro lado, e de repente percebe que estão... Opa! Desculpa, deu uma travada, não escutei. Repete para mim, por favor. Você escutou até aonde? O que acontece? Pronto. O que acontece que parece que um está falando para um lado, o outro está falando para o outro, e de repente se percebe que eles estão falando a mesma coisa.
Eu acho isso Exato. interessante. Ou, de repente, também, mesmo que estejam falando a mesma coisa de forma diferente, criou ali uma briga, criou uma divergência para o resto do ano de 2021. Não vou falar de 2020, porque 2020 já virou vírus, né? 2021. Então, assim, o que acontece, Silvia? Que às vezes as comunicações ficam truncadas, mesmo que estejam falando as mesmas coisas. Muito bom. Isso é o chamado ruído na comunicação, né? E é muito comum, na verdade. Tem tudo a ver com essa questão do filtro perceptivo. Porque, por exemplo, Éder, se eu pegar uma melancia, tá? Imagina uma melancia, e eu parto essa melancia e viro a parte vermelhinha da melancia para ti e fico olhando para a parte redondinha da melancia, a casca da melancia que tá acolhendo essa parte vermelhinha que você está vendo. Se eu perguntar para você, Éder, você nunca viu uma melancia na vida. E aí eu pergunto para você, Éder, o que é uma melancia? Ah, a melancia me parece uma fruta, tem uma borda branca, ela é vermelhinha, tem um monte de pontinho preto dentro, parece suculenta, blá, blá, blá. E eu tô do outro lado, nunca vi melancia também na minha vida e digo nada disso. Melancia é um negócio duro, verde, cheio de ranhura, vários, não me parece nem um pouco suculento, sim ou não? A gente tá falando da melancia, só que eu tô vendo uma coisa e você tá vendo outra. Todos os dois estão certos, correto? O que acontece às vezes no processo de comunicação é que assim, ó, às vezes eu tô vendo coisas que você não tá vendo e vice-versa, e eu não consigo ser empática o suficiente para... Peraí só um pouquinho, Éder, deixa eu ir para o teu lado. Aí eu vou lá na frente, menino, não é que é mesmo, é vermelha, tem a bordinha branca. Aí eu consigo ver o que você tá vendo. Então, quando não tem, isso acontece muito em casamento, né? Sim, Você... sim. Você tá, por exemplo, estamos falando da sogra, né? Aí o cônjuge está falando da sogra e o outro cônjuge está falando da mãe. A sogra é a mesma pessoa, mas quantas vezes a forma de perceber essa sogra, essa mãe, é completamente diferente. Por quê? Porque tem uma história por trás, porque tem filtros perceptivos por trás, porque tem vivências distintas por trás. Então, se eu não conseguir olhar, por isso a importância das lentes, se eu não conseguir olhar como o Éder está olhando, eu não vou conseguir, talvez, me comunicar bem com o Éder. Não sei Sim. se eu te respondo. Não, responde, porque são diferentes setores, e aí eu entro em uma outra pergunta, talvez até mais específica. Quando o líder é um bom líder através da comunicação? Muito bom. Aí a gente vai para um outro... 3 pilares que faltam e eu respondo essa pergunta sua aí. Um líder, ele é um bom líder quando ele presta atenção nessa questão da... Primeiro, ele se conhece o suficiente, né? Segundo, ele é empático com os seus, ele consegue se colocar no lugar do outro para ver como o outro está vendo a circunstância. Essas 3 coisas. E acho que também um bom líder se comunica muito bem quando ele é assertivo, ou seja, ele precisa ser claro, precisa ser objetivo. Não pode ser aquela pessoa que para falar, sei lá, para falar de gestão de tempo, leva 5 horas para falar que a equipe tem que economizar tempo, mas ele fala 5 horas, né? Ele contradiz o conceito dele, né? Digamos assim. Então, o bom líder, ele é claro, ele é objetivo, ele é assertivo. E assertividade até no sentido também, Éder, de, às vezes, dizer as coisas que precisam ser ditas, né? Tem líderes que pecam, às vezes, porque eles querem ser bonzinhos para todo mundo. E, às vezes, não é hora de ser bonzinho. Às vezes, o líder, inclusive, ele não é fácil ser líder, né? O líder, inclusive, às vezes, ele tem que assumir esse lugar de dar a má notícia, de dar a resposta que ninguém quer ouvir.
Mas, por vezes, o líder não quer fazer isso. Aí a assertividade dele vai para o brejo e as pessoas não respeitam, porque, afinal de contas, se ele não for assertivo, quem que vai ser nessa equipe? Né? Sim, sim. Daí a gente também aborda um outro pilar importantíssimo, que é o pilar da cordialidade. Não é, perdão, não é porque você é assertivo que você é antipático, né? Você não precisa ser uma pessoa descortês, desrespeitosa para marcar seus pontos, para dizer aquilo que precisa ser dito, né? E eu acho que a cordialidade, você perguntou no começo, o que está faltando, né? Na sociedade hoje para as pessoas se comunicarem melhor, se interrelacionarem melhor. Eu penso que agora não, agora diante da pandemia, estamos até muito solidários, né? Mas até pouco tempo atrás, a falta de cordialidade no trânsito, né? E, enfim, estava assim, dando sinais de alerta, né? E por fim, e não menos importante, eu acho que um líder também que se comunica bem é um líder ético. Ético por quê? Imagina, Éder, imagina nós dois, essa semana, nesses dias, a gente combinou a live, né? Olá, CTF, boa noite, seja bem-vinda. Nós combinamos a live, nós fizemos uma combinação, você está cedendo o seu tempo aqui, eu estou cedendo o meu. Então, imagina se a gente, claro, salvo, né, uma doença, uma coisa assim, que não seria o caso. Mas imagina que o Éder tá lá, hoje está friozinho, né, Éder, na Bahia, e aí o Éder diz, vou nada, mas nem a pau Juvenal. Deixa ela, vou dizer para ela que eu não vou fazer live nenhuma mais hoje, ou seja, eu bloqueei minha agenda, eu me preparei e tudo mais, e você, do nada, porque quer assistir Netflix, vai lá e cancela a live, né? Ou seja, que imagem se passa, né? O líder, ele tem que ser ético, ele tem que cumprir os acordos que ele faz, e eu vou te dizer que isso é um negócio que é difícil das pessoas fazerem hoje em dia, né? Eu me assusto, às vezes, com alguns casos que eu vejo, que eu acompanho, de pessoas que até no próprio atendimento de casais, combinações que são feitas, por exemplo, e daqui a pouco não é um ou outro, ou os dois não cumprem. E aí depois não se sabe por que essa relação às vezes não tá legal, não tá boa, mas se você não cumpre um combinado, que é o mínimo que você poderia fazer, como que isso pode dar certo, né? Não sei se eu te respondo. Responde, claro que responde. Eu quero até pedir desculpa se vocês estiverem escutando alguma interferência de crianças na sala, que é época de pandemia, não tem jeito, né? As pessoas estão em casa, tá? Então, peço desculpa para vocês aí, para os ouvintes, mas enfim, é normal, é natural. Mas tá? não dá para ouvir, não. Não, tranquilo. Se não dá, melhor ainda. Mas explicou, sim, explicou bastante essa questão do... Eu acho que, na verdade, se tiver habilidade, nasce tanto do autoconhecimento, quanto de uma coisa que acredito que esteja faltando nas pessoas. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão aqui. O meu ex-aluno Kel, que entrou aí, falou com a gente tudo direitinho, a Janaína, a Camila, que já acabou de dar boa noite, e a várias outras pessoas que são do grupo da Silvia, né, que veio dar uma conferida aqui na nossa live. O que falta às pessoas é respeito. Para vir a empatia, primeiro tem que vir o respeito. O respeito a si próprio, porque aí você vai estar se abrindo a pagar o preço de se conhecer, né? E o respeito ao outro para lidar. O meio corporativo, ele por si só, ele é veloz. Por si só, seja qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de área, o meio corporativo, ele se torna veloz. E a gente está passando por uma perspectiva de que sempre olhamos o outro naquele meio corporativo como uma máquina, ou que ele é substituível. Claro que até seja, mas enquanto aquela pessoa está ali, ela está sendo útil, ela não está servindo, ela está sendo útil. O que a gente precisa entender é, dentro dessa comunicação, como útil pode ser querido também. É o que talvez esteja faltando para a sociedade nesse momento.
como psicóloga, né? Agora, não só como uma pessoa que faz palestra para o meio corporativo, uma pessoa que busca interpretar através das experiências do dia a dia. Como psicóloga, existe algum meio, existe alguma forma de comunicação e entendimento entre as partes para que as coisas se tornem mais saudáveis no meio corporativo? Com certeza. Excelente pergunta. Eu acho que, primeiro de tudo, é o exercício realmente da comunicação, né? Porque, não sei se você já viu casos assim, mas eu já vi casos em que um problema se estabelece. Por exemplo, a melancia está na mesa, um está dizendo, ah, não, é vermelha, o outro está dizendo, não, é verde, e ninguém fala mais no assunto. Ninguém diz, tá, então vira a melancia para mim, então vem aqui ver o meu lado. Não, morre-se o assunto e aquilo ali vira coisa que nem marido e mulher, né? Que não resolve a situação e quando é depois de 3 anos o defunto ressuscita porque a colherzinha de chá ficou do lado esquerdo e era para ficar do lado direito. Mas aquela colherzinha de chá remete a tanta coisa que, pelo amor de Deus. Mas é tudo um monte de defunto que foi ressuscitado que deveria ter sido resolvido lá atrás, né? Então, primeiro de tudo, comunicar, resolver, né? Aí vai a gestão de conflito também, né? Tem uma série de coisas. Mas o comunicar como, né? Eu gosto muito de trabalhar com casais e no meio corporativo também. Eu gosto muito de trabalhar com a comunicação não violenta, né? Que o nome às vezes é mal interpretado. Parece até que a pessoa está falando que, mas eu não sou violento quando eu falo, né? Mas não é isso. A comunicação não violenta foi um nome que a pessoa que imaginou, idealizou, teorizou, fez uma homenagem, na verdade, à forma de Gandhi viver, né? Que é uma forma não violenta. E aí as pessoas não sabem disso, o nome ficou assim, etc. Mas a comunicação não violenta é muito interessante porque ela norteia o seguinte, é exatamente esse exercício de você tentar ver pela a ótica do outro, né? Você fala o que você está precisando, o que você está percebendo, você diz como você está se sentindo, o outro se dispõe a ouvir sem julgar, ou seja, eu vou ouvir a verdade que esta pessoa está me dizendo, não me importa se eu concordo, se eu discordo, primeiro eu escuto, né? Depois eu faço essa réplica e digo, olha, não foi assim que eu vi, foi assado. Aí o outro que estava falando também vai ouvir sem julgar. E aí no final, a partir dessa possibilidade, né, das pessoas poderem falar e não se sentirem julgadas, não se sentirem agredidas e poderem inclusive expressar o que elas estão sentindo, elas vão fazer um determinado pedido. Olha, Eda, então faz assim, ó, da próxima vez, mostra o teu lado da melancia para mim, para eu poder enxergar, para eu poder entender o que é que tu tá querendo me dizer. Ah, beleza, ó, e da próxima vez, procura, de repente, falar de uma maneira que sei lá, um tom de voz mais baixo, porque eu me assustei naquela hora que tu falou assim, o assado. Então, claro, teoricamente falando, é muito bonito, né? Mas tornar habitual isso é algo possível, é algo que é uma questão de treino, né? Tem muitas instituições que estão usando a comunicação não violenta para a resolução de conflitos, até no meio jurídico também tem se utilizado, né? Porque é isso, você permite através dela que essa lente, a minha lente, vai ser escutada. Eu vou poder dizer, não, mas eu estou percebendo dessa forma. E aí você vai dizer, mas olha, eu não tinha visto, eu achei que era birra, mas na verdade é porque ela está vendo tal e tal coisa que eu não sabia que ela estava vendo. Então as coisas se esclarecem. Tu entende? Eu estava falando ontem com alguém que eu disse que está faltando são mais perguntas do que afirmações. As pessoas, às vezes, já vão julgando o resultado de uma coisa como se fosse aquela outra pessoa, e aí a gente tem que falar isso. Está faltando mais perguntas. Por que você fez isso? Por que aconteceu isso? Porque aí vai se perceber que existe uma lógica por detrás, ou até uma Sim. ilógica, mas vai se entender de fato se o seu julgamento vale a pena ou não, dentro da concepção do Sim. acontecido.
É o que talvez falte. Sim. São as questões de muitas perguntas, diante de tudo que você comentou aqui agora, as perguntas elas são muito plausíveis para encontrar as respostas. Eu acredito que o Sim. líder ele precisa usar isso como hábito, perguntar mais Sim. e saber mais dessa visão, dessa participação da construção do que é algo colaborativo, né? Corporativo. Os colaboradores e o mundo corporativo. E aí a gente comentando aqui, parece até fácil, né? Parece um mundo da Poliana. Claro que não é, né? Tem muitos desafios. E um dos desafios que eu quero te perguntar agora, talvez, seja fora do script, né? Da Silvia, a gente falar isso, tipo, pegar de surpresa diante do tema, mas foi diante do que você veio comentando aqui, me veio na cabeça uma pergunta. Habilidade interpessoal através da comunicação de linguagem não verbal, né? Hum, O que é que, não sei se seria muito agressivo a gente falar sobre isso, mas eu acredito que a linguagem não verbal, ela tem um impacto, às vezes, muito maior do que a linguagem verbal. E quantas vezes as divergências cresceram por conta de uma linguagem não verbal? muito Onde bom. é que está a habilidade nessa linguagem não verbal para que você não ofenda o outro, para que você não invada o outro, principalmente no meio corporativo, que é tudo tão dinâmico, tão ligeiro? Onde estaria essa Muito bom. habilidade? Eu acho que, na verdade, Éder, a comunicação não verbal, eu não vou ler, não, senão eu não me concentro. Eu fico com vontade de ler tudo que o pessoal fala. É um cacuete meu. Estou confessando aqui, ó. Estou confessando meu pecado. Uh, a linguagem não verbal, ela, na verdade, as pessoas fazem distinção, né? Porque, claro, uma é a fala, é essa coisa sonora. Outra é eu fazer caras e bocas e símbolos e gestos e seja lá o que for. Mas, no final das contas, é tudo comunicação. Você está comunicando com tudo. Imagina, por exemplo, um casal de namorados e um namorado diz, ai, amor, te amo tanto, né? Ai, meu amor, como eu te amo, né? E o outro dizer assim, ó, amor, porque o negócio é o seguinte, eu te amo, viu? Amo, tá? Qual dessas duas formas parece, pode ser até que não seja, pode ser até que um esteja fingindo e o outro esteja sendo mais sincero, pode até ser. Mas, por conta da nossa história, por conta de tudo que a gente recebe, inclusive dos nossos antepassados, né, que vão ficando marcados filogeneticamente em nós, etc., por conta disso, a gente tem impressões, que são, inclusive, às vezes, universais, né? Então, se você não prestar atenção na forma como você se porta para falar com as pessoas, você pode realmente passar uma impressão muito ruim. Isso Uhum. também tem tudo a ver com o que eu falei antes do regionalismo, né? Por exemplo, o nordestino adora tocar, né? Nordestino, ai, fulano, né, e pega e toca, abraça e beija. Se você chega aqui no sul do país, por exemplo, com esse toque todo, o pessoal estranha. O pessoal vai achar você enxerido, vai achar que você está se passando. Inclusive porque as pessoas aqui têm uma coisa que eu acho muito interessante, elas precisam do seu espaço pessoal preservado. Entende? Isso é muito típico do americano, isso é muito típico do alemão, isso é muito típico de outras culturas, ter esse espaço pessoal preservado. Preservado. Se você... Oi? Esse espaço preservado. Exatamente. E aí, se você vem de uma cultura em que não tem esse espaço pessoal, que eu posso invadir o seu espaço pessoal e você pode invadir o meu, porque isso é culturalmente legal, aceito, talvez até fique mal visto se você não fizer, olha que interessante, né? Se você for pouco afetivo, pouco caloroso, né? Talvez pegue mal, mas dependendo de onde você esteja, vai servir ou não vai servir. Você tem que ser adaptável, você tem que se adaptar, você tem que perceber a condição, né, desse lugar que você está, para que você, então, faça uma boa comunicação. Então, a relação interpessoal, e fora, não vou entrar nem no mérito de comunicação, tipo assim, né, como se fosse os palavrões da vida, né, com o corpo, né,
usando o dedo e outras coisas que, pelo amor de Deus, né, não vamos entrar nem nesse mérito, que são visivelmente agressivas, né? São símbolos agressivos, né? Mas aí no meio corporativo dificilmente isso vai acontecer. Porém, no meio corporativo, sim, as pessoas se fecham, as pessoas, né, fazem uma postura de não quero falar contigo agora. Perdão, por um lado, é preciso se perceber, né, que esse outro está mais fechado, que esse outro não está no momento para eu me aproximar. Eu acho que tem a questão do respeito que você falou lá atrás, mas também tem que haver uma autoconsciência, que é a história lá do autoconhecimento. Eu não posso, no meio corporativo, cruzar os braços, fazer um beicinho, porque eu não gostei do que o colega falou, ou porque eu estou com ciúmes que o trabalho do outro foi mais elogiado que o meu, né? Não sei se responde. Responde. Eu tava aqui, enquanto você estava falando, e falou do eu te amo, essa questão, né, do eu te amo mais amoroso, o eu te amo que a pessoa pode dizer de uma forma, mas às vezes o sentimento está sendo maior. E eu me lembro que já surgiu vários debates sobre eu te amo, e a pessoa responde eu também. Né? Para você ver como é a comunicação. Interessante isso. Eu já vi vários casos de debate onde surgem brigas de casal, porque o que disse eu te amo espera que a outra pessoa diga um eu te amo como se fosse do tamanho do universo, o infinito ao quadrado, né? A hipotenusa do cateto, bem além. E aí a pessoa responde eu também. Para você ver como essa questão da comunicação ela tem um poder simbólico forte, um poder figurativo, né? E que às vezes você está exigindo de uma pessoa uma outra resposta que ela não está sendo sincera em dizer. Está dizendo para não haver uma determinada situação, ou que ela esteja dizendo também de uma forma verdadeira. Tanto complementando o eu te amo do raiz quadrada da hipotenusa do cateto do infinito do universo, como também dizendo assim também, eu também te amo. Às vezes a pessoa está dizendo de verdade, mas as pessoas querem encontrar ali, o ser humano ele complica tudo, né? Aí as pessoas querem encontrar e aí equitabilidade. Eu estava dizendo isso essa semana. A gente agora tem que dizer bom dia explicando que não é contra a noite. Eu não sei se você está tendo essa percepção na sociedade, né? Principalmente pelos contextos políticos e sociológicos que vão surgindo e sendo imprimidos na sociedade. Então, a gente hoje dá bom dia explicando que não é contra a noite. A gente hoje fala sobre o comportamento masculino explicando que não tem problema nenhum o comportamento feminino. E a gente defende algumas coisas do comportamento feminino explicando também que não tem problema nenhum o comportamento masculino. E aí isso vai se tornando uma coisa, eu não sei se eu posso dizer a palavra agressiva, mas é uma coisa chata, porque as pessoas perdem a liberdade, as pessoas perdem a liberdade de ser elas mesmas, muitas vezes, em nome não de uma habilidade de comunicação, em nome de uma boa convivência falsa. O verdadeiro se perdeu um pouco, né? O verdadeiro, o direito de opinião, é tipo, Silvia pode ter opinião, mas eu não posso. A gente está se transformando nessa sociedade. Em relação a isso, a gente ainda tem tempo porque eu não fico olhando o relógio. Dá uma olhadinha para mim. Você começou bem às 8 mesmo? Bem às 8. Estamos 8h45 agora. Então temos aí uns 10 minutos, por aí. Pronto. Habilidade de comunicação, o que está acontecendo com a sociedade por não respeito da opinião ao outro. Isso. Mas por que eu estou perguntando isso a Silvia? Porque da mesma forma que você não está respeitando na família, é óbvio que você não vai respeitar o seu colega no meio corporativo. Então, se está acontecendo essa divergência, esse extremismo de comunicação social, já está acontecendo dentro da família e está indo para o meio corporativo. O que é que Silvia acha que está acontecendo socialmente ou no viés da psicologia para que isso esteja acontecendo, o não respeito à opinião como habilidade de boa comunicação?
Muito bom. Eu acho que eu concordo contigo. Acho que a coisa está ficando meio chata, né? Vamos botar entre aspas para não ofender ninguém. Mas olha, né? Olha aí a prova, né? A prova social da coisa. Mas está ficando meio chato, né? Você não poder dizer aquilo, você não poder ter sua lente. A verdade é essa, você não pode ter a sua lente. Você tem que, tipo assim, a minha lente é essa, mas a minha lente é aceita pela sociedade. Se eu falar isso, né? Um dia desse eu usei uma palavra, aí alguém falou para mim, Silvia, não pode usar essa palavra mais. Eu disse, por quê? Saiu do dicionário, eu não sabia? Não, porque essa palavra agora conota tá. Eu digo, gente, mas só um pouquinho. Por que que Já não pode, imagino né? qual seja. Exato. Você não pode, você tem que ficar se policiando o tempo inteiro. Se eu quiser falar o sentido que a pessoa pensou que a minha palavra conotou, tá certo isso? A ação que eu dei àquela palavra, bom, se eu quiser dizer naquela conotação, eu vou dizer. E aí é onde entra a tal da história. Será que nós estamos sendo sinceros o suficiente? Será que hoje em dia, Éder, existe espaço para você ser sincero? Eu não estou falando de ser aquele sincericídio, né? Não estou falando de você ser aquela pessoa, eu digo mesmo e pronto, acabou-se. Não é isso. Claro que a gente tem que ter, até por respeito, por ética, por cordialidade, nós temos que filtrar, né, a forma como a gente fala as coisas. Não é esse o X da questão. O X da questão por exemplo, vou usar uma coisa que para mim é muito tranquila. Eu amo a Deus. Eu sou cristã e eu amo a Deus, ok? Em alguns contextos, se eu falar que eu amo a Deus e que eu sou cristã, eu sou tida por inadequada, por burra, por como assim, né? Mas, gente, eu não posso dizer que eu amo eu amo quem eu amo, eu não posso dizer isso, porque é mal visto socialmente. Entende? Então, é uma questão de tirar, inclusive, essa você falou, né? Qual é o olhar da psicologia sobre isso? Pô, é extremamente tira de nós a nossa identidade, né? Tira de nós a nossa essência. Se eu tenho uma determinada convicção, se eu tenho vivo de uma determinada forma, essa forma me é importante. E eu acho que hoje está faltando na sociedade respeitar o que é importante para o outro, né? Por exemplo, eu amo a Deus, eu falo de Deus para as pessoas, mas eu não sou proselitista. Eu não vou ficar tentando convencer ninguém do amor que eu sinto. Agora, se a pessoa me perguntar assim, me conta aí, Silvia, como é que é esse amor que você sente? Eu vou dizer, é assim, assim, assado. É dessa forma. É baseado nisso e naquilo. Se você quiser entender essa lógica, entender esse amor e talvez até sentir esse amor, eu tenho o maior prazer do mundo de te apresentar como é que eu penso. Mas você que vai sentir, e tem mais. Você pode até, uma hora, dizer assim, nossa, eu sinto esse amor aí. Eu sinto, agora também tenho o mesmo amor. Mas você vai sentir do seu jeito, e eu vou sentir do meu. Perfeito. Mesmo assim, você vai sentir do seu jeito e eu vou sentir do meu. Não sei se isso faz sentido. Faz, porque a gente, às vezes, é isso que eu digo, a habilidade hoje, ela precisa estar no alto nível, a habilidade de comunicação, porque parece que a gente vive numa dissonância cognitiva constante. As pessoas tiram as coisas do contexto o tempo inteiro. Elas não veem o contexto literal daquilo que você está falando. Elas preferem interpretar o modo dela, e justamente ela precisa interpretar o modo dela sem respeitar o modo do outro, ou dentro do contexto que o outro explicou, né? É a história de amar a Deus... E da significância do outro. Isso, amar a Deus para você é muito significante, para o ateu não é, mas ele precisa respeitar a sua significância, até porque se Deus não existisse, como é que ele seria ateu? Já começa daí. Então, filosoficamente falando, mas a gente, como pessoas que acreditamos em Deus, com todo respeito, respeitamos os ateus também. Não há problema nenhum, é uma visão de mundo, é uma interpretação de mundo que ele precisa explanar isso, expor isso e ter o direito de expor. O que está faltando à sociedade é isso, é respeitar o direito do outro de expor a sua opinião
de uma forma consciente, coerente, sem sincericídio, como você agora explicou. Vamos para as considerações finais. Eu quero agradecer primeiro, tá? Agradecer demais. Eu quero saber da Silvia, onde as pessoas, porque na verdade muitas pessoas minhas já estão no seu, graças a Deus, já estão no seu Instagram, né? A Carol, por exemplo, disse que iria assistir. O problema dela é a internet, onde ela está, fugindo da pandemia. Ela foi para um lugar mais isolado, mais a família, né? Mas ela ficou doida para assistir. Acredito que ela não está aqui por conta da internet, mas ela é uma pessoa do seu Instagram. Aonde a gente encontra a Silvia? Opa, deu uma travada. Oi? Deu uma travada. Ela não está aqui por conta... Ela não está aqui por conta da pandemia, né? Ela foi para um local isolado. E aí ela me disse, se a internet pegar bem, eu vou assistir. Agora, a pergunta que eu vou refazer. Aonde a gente pode encontrar a Silvia? Qual o meio de comunicação? Qual as redes sociais da Silvia? Muito bem. Te agradecer, né, Éder? Em primeiro lugar, te agradecer. Sempre uma satisfação enorme estar aqui com você, comunicando alguma coisa, tentando comunicar, mas principalmente nessa relação que a gente tem de amizade, que eu prezo demais. Então, te agradeço muito pelo seu convite. Espero que o que eu trouxe hoje possa, de alguma forma, contribuir realmente aí para a sua audiência. E Silvia Queiroz, vocês encontram a Silvia no Instagram, no Facebook, como silviaqueiroz.oficial, no LinkedIn Silvia Queiroz. Mas mais fácil é encontrar todos os links lá no meu site www.silviaqueiroz.com.br. Tem todos os meus links lá. Tem possibilidade de deixar mensagem, entrar em contato comigo, então fiquem à vontade. Obrigada demais pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Fico muito, muito honrada, muito feliz. Eu que agradeço. Foi uma live maravilhosa em termos de conteúdo, né? No meio de uma live de entretenimento, a gente entende que nesse horário a gente acaba, não é disputando nem concorrendo, a gente acaba vivenciando outras lives ao mesmo tempo. E aí a gente acaba agradecendo também as pessoas que aqui ficaram, porque foi uma live de conteúdo, de bastante conteúdo que num espaço de curto de tempo, se souber levar para a vida toda algumas coisas que foram ditas aqui, com certeza vai ter uma melhor habilidade de comunicação pessoal, de relações no mundo corporativo. Silvia, muito obrigado, será sempre um prazer. Você não vai ser convidada mais uma vez, você vai ser convidada várias vezes e vai ter sempre uma honra de receber aqui falando de outros temas. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Espero que vocês tenham uma excelente noite. Aí no friozinho daí, a gente aqui do sul no friozão daqui. Que vocês se cuidem, né? Continuem se cuidando. E é isso aí, pessoal. Obrigado, tchau.